dia, meus irmãos e irmãs. Que bom que estamos juntos mais uma vez nessa Escola de Desenvolvimento da Vida, em que vamos estudar um pouquinho da Palavra de Deus e também ficarmos um pouquinho juntos nesse período de tão grande afastamento social que estamos vivendo. Gostaria de abrir a nossa escola, como sempre fazemos, através da oração, pedindo ao Senhor que venha nos iluminar e que venha tratar conosco da forma que Ele melhor achar. Então, que possamos fechar nossos olhos agora e orar ao nosso Senhor. Senhor Deus, amado Pai, que bom podermos estar contigo nessa manhã, que bom podermos estar estudando um pouco da Tua Palavra e podermos estar aprendendo um pouquinho mais de Ti. Pedimos, Senhor, que Tu venha nessa manhã nos iluminar, para que possamos ler e aprender tudo aquilo que é necessário sabermos da Tua Palavra, para que possamos compartilhar de forma excelente e de forma correta. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que Tu tens feito pelo Teu povo, o povo da Tua igreja e tantos povos espalhados por essa terra. Que a Tua boa mão continue sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que amamos, nos guardando e nos protegendo de todo o mal. Fica conosco, Senhor, e abençoa nossa igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos dar continuidade ao nosso estudo, que começou na lição 5, que trata de adoração. Então, essa lição 5, esse módulo, ele inicia com a prática do estudo bíblico. E aprendemos, aula passada, que a adoração é uma forma de venerar, de cultuar, de admirar a Deus, né? Não só uma atitude vazia, uma atitude emocional, mas é um transbordar do nosso coração através de grandes atitudes. Nós falamos que um adorador, ele busca a Bíblia como estilo de vida, não no sentido literal, pois um adorador entende que a Bíblia é a palavra de Deus e Deus se revelando. Falamos que Deus ama se revelar, se comunicar com toda criatura e que a Bíblia foi dada por revelação e por inspiração dinâmica. Isto é, respeitando toda a escrita de seus autores, todo o estilo de cada autor. E no que diz respeito à inspiração, eu gostaria muito de fazer uma correção. Eu usei um termo e, na verdade, eu gostaria de fazer uma troca desse termo. Na aula passada, eu citei que a inerrância das Escrituras. Mas eu gostaria de mudar essa palavra inerrância. Por quê? Porque a Bíblia ela foi escrita por homens. Ela é um livro humano inspirado por Deus. Ela não foi ditada por Deus. Ditar é diferente de inspirar. Quando eu dito, eu quero exatamente aquilo que eu estou falando da forma que eu estou falando. Quando eu inspiro, eu respeito a fala, eu respeito o estilo do autor. E aí eu dei um exemplo, eu exemplifiquei o tempo todo falando sobre isso, né? Exemplifiquei da excelência da escrita de alguns autores mais eruditos, da pesquisa mais aprofundada de alguns autores, e a gente pode até comparar, por exemplo, a escrita de um homem como Paulo, erudito, com a escrita de Pedro, que era um homem simples, pescador, não é? Falei também das escritas apocalípticas do livro de Daniel, do Apocalipse de João. São estilos literários judaicos que foram respeitados através da inspiração de Deus. Então, a gente pode pensar em trocar essa palavra inerrância por infalível, porque a Bíblia é um livro infalível
em sua mensagem. Quando ela é inerrante, ela não pode ter falhas na escrita. E sabemos que ela tem. Algumas traduções a gente não usa, por exemplo. Algumas traduções estão tão adulteradas que a gente não usa mais. E o homem é falho, né? Agora, infalível é a mensagem de Deus. A Bíblia, no que nos quer ensinar, é infalível, é a infalível palavra de Deus. Então, que possamos corrigir e trocar a inerrância pela infalível palavra de Deus. Bom, e hoje, corrigindo já então, hoje nós vamos falar da iluminação. Iluminação que se encontra aqui na página 53, né? Não, desculpa, 55, né? A iluminação que se encontra na página 55, e a gente começa a entender, vou fazer assim uma pequena analogia sobre iluminação. Vamos supor que eu esteja lendo essa apostila no escuro. Eu não vou entender o que está escrito porque eu não vou enxergar as palavras, as letras, o que essa apostila quer falar comigo. Por quê? Porque está tudo escuro. Quando eu pego e acendo a luz do meu quarto, da minha sala, eu começo a ver e a entender o que a palavra está querendo me dizer. Aí eu começo a entender aqui no primeiro parágrafo, quando diz assim: para muita gente a Bíblia é um livro difícil, por isso recusam a lê-la. Eu só consigo ler porque está iluminado. E a mesma coisa acontece com a palavra de Deus. A gente pode ler esse livro como um livro humano. Muita gente acha que é um livro de mitos, um livro de mitologia. Só que nós somos cristãos, cheios do Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo, habitação do Senhor. E quando a gente lê essa palavra, a gente não lê como um livro humano, a gente lê como uma revelação divina, infalível para o nosso ensino, para a nossa exortação, para o nosso crescimento. Nós vemos a Bíblia Sagrada como a infalível palavra de Deus. Então, essa analogia que eu fiz de acender a luz, é isso que o Espírito Santo faz conosco. Às vezes a gente acha difícil, às vezes a gente não consegue ler e entender algum determinado texto. E pode ser que uma pessoa que não seja cheia do Espírito Santo ainda não entenda nada do que está escrito aqui. Ou então entenda como uma simples história. Só que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos fala através do que está escrito na palavra dele. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é o autor, né? Além disso, o Espírito Santo de Deus está sempre presente para nos ajudar na compreensão desse texto. É ele que nos vem revelar a verdade bíblica que está escondida muitas vezes para quem não conhece o Senhor Jesus. Na época da Reforma, século XVI, os reformadores eles tinham 5 pontos muito importantes que a gente estudou muito na época, né? Somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, a glória somente a Deus. E quando eles falam somente a Escritura, eles estão trabalhando exatamente com essa supremacia das Escrituras como norma objetiva e eficaz da nossa prática
e da nossa fé. Existem vários tipos de cristianismos. Márcia, que coisa estranha. A gente às vezes tem uma ideia de sermos únicos, mas não. Existem cristianismos espalhados pelo mundo. E pelo Brasil também, né? Vários tipos de cristianismos espalhados dentro do Brasil e que se expandem para o mundo. Alguns dessas práticas cristãs, elas muitas vezes colocam a tradição da denominação, a tradição à frente da Escritura Sagrada. Embora eles utilizem as Escrituras Sagradas como texto base para suas homilias, para suas pregações, a tradição, ela fala mais alto do que a Escritura. E a tradição é humana. E a Escritura, nós aprendemos que é divinamente inspirada. E o humano não pode se sobrepor ao divino. Então a reforma, ela trouxe isso. E nós somos uma igreja evangélica, filhos dessa reforma, né? Então a gente precisa entender que acima de qualquer dogma, que acima de qualquer ação humana tem que estar a palavra de Deus, através de suas escrituras reveladas a nós. Essas escrituras, elas são para livre interpretação? Não. Elas são para livre exame. Quando eu pego a escritura e leio, né, do jeito que eu quero ler, eu posso muito bem usar isso para manipular alguém. Eu posso muito bem usar isso de forma errada, que ofende e distorce a palavra de Deus. E a gente está vendo isso acontecer demais atualmente no cristianismo evangélico no Brasil. Uma total distorção das escrituras. E a gente precisa ter muito cuidado. Quando a gente faz um livre exame dessas escrituras, a gente percebe que existe um contexto em que esse texto está inserido. Existem textos semelhantes que precisam ser comparados. E aí a gente entende que a gente precisa levar em consideração a palavra de Deus, os textos sagrados, deixando que eles nos respondam, sem fazer com que o texto fale o que nós queremos que ele fale. Uma pessoa inteligente, ela pode pegar as escrituras sagradas, manipulá-las de tal forma em que seus fiéis, muitas vezes pessoas muito simples, vão acreditar por falta de exame das escrituras. A palavra diz, né, que o povo é levado a cativo por falta de conhecimento. Então, desse modo, a gente precisa ter cuidado no exame e na atenção ao estudo das escrituras. A gente precisa perceber, aqui na página 56 a gente lê isso. No segundo parágrafo da página 56 existem duas expressões. Lá então, aqui e agora. Precisamos perceber o quê? Que as escrituras sagradas, elas foram compostas num período, numa época, num contexto social, econômico, muito diferente do nosso. É o lá e então. Quando a gente pega um texto sagrado, a gente precisa entender que lá era dessa forma, então o autor escreveu dessa forma. E trazer esse lá, então, para o aqui e agora. Em que situações da minha vida eu posso usar as escrituras sagradas para que elas possam me dar um norte,
para que elas possam me ensinar e me dar uma direção correta do que eu tenho a seguir. E aí está a beleza do texto bíblico, que embora tenha sido escrito num tempo tão diferente, tão distante do nosso, ela é a palavra de Deus, em que está o amor e a verdade inseridos nessa palavra, e por isso nós conseguimos pegar essa palavra do lá e então e trazermos para dentro da nossa comunhão, para dentro da nossa instrução, para que possamos ser exortados e edificados e compartilhar com outros irmãos. É por isso que a palavra é tão viva. Quando você pega o texto, por exemplo, de pequenos profetas como Miqueias, como Abacuque, você percebe que o contexto parece que, quando você lê, parece que está falando da nossa situação atual, por exemplo, brasileira. E não é. Isso aconteceu há milhares de anos atrás. E, no entanto, é tão atual e a gente consegue trazer o de lá para o aqui. No tópico 3 vem escrito assim: como estudar a Bíblia. Isso é muito importante. Por quê? Porque a primeira frase que aparece nesse tópico 3 é: a Bíblia é ao mesmo tempo difícil e fácil. Ela é difícil quando se refere a profecias e a certas doutrinas. Isso é verdade. Profecias e doutrinas geralmente são para crentes um pouco mais amadurecidos. Crentes novos convertidos, precisam compreender e aprender devagarzinho como uma criança. A gente não fala em nascer de novo, então. Uma criança quando ela nasce, ela precisa de um alimento mais levinho, precisa de um leite materno. A mesma coisa acontece com os novos convertidos. É o Espírito Santo que vai nos dando o crescimento, o amadurecimento e o entendimento espiritual e a capacidade de interpretação correta das Escrituras. E o Espírito Santo, além dele nos iluminar, além dele nos ajudar a entender as coisas de Deus, Deus foi tão bondoso que ele inspirou homens que ele iluminou. Olha eu trocando, olha eu falando errado. O Senhor iluminou, homens e mulheres que escreveram dicionários bíblicos, comentários bíblicos e nos ajudaram e nos ajudam muito a entendermos determinadas expressões, determinados contextos e nos ensinam, nos ajudam a entender e interpretar melhor e examinar as Escrituras de forma mais correta. Viu como é que a gente erra? A gente usa muito, hoje eu estou tão inspirada. Não, a inspiração é diferente da iluminação. O Senhor nos ilumina para que possamos falar, entender, compartilhar a sua palavra. Existem algumas regras bem interessantes que estão aqui na página 56, que facilitam muito a tarefa da gente interpretar a Bíblia. Vamos ver algumas dessas regrinhas. Precisamos tomar a Bíblia como um todo. A Bíblia não são 2 livros separados. A Bíblia não é só livro de Salmos. A Bíblia é Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é toda a história do povo hebreu. É mais difícil de ser lida. Fala da antiga aliança que o Senhor fez com o seu povo. Mas aponta o tempo todo Jesus está presente. O Novo Testamento já é muito mais fácil de ser lido. Uma pessoa que lê, que recém-convertida, a minha sugestão é: comece a ler pelo Novo Testamento e depois passe para o Antigo Testamento. Na realidade, a gente entende melhor o Antigo Testamento pelo Novo e o Novo pelo Antigo.
E o Novo Testamento, ele cita muito o Antigo Testamento também. Precisamos entender, olha lá, B. Precisamos entender que a Bíblia é a carta de Deus ao homem para mostrar-lhe seu plano de salvação. O Senhor nos deu a Escritura, né? Nos deu as Escrituras como carta dele, viva, né? Com uma seguinte preocupação: a fé e a relação dele conosco. O Senhor, ele se preocupa com a fé, com a salvação e com a relação dele conosco, dentro das Escrituras. Elas tratam basicamente disso. Letra C. Quando lermos um texto ou quisermos interpretar, devemos lê-lo todo e irmos além dele, procurando ler outros textos com ele relacionados. Eu falei isso ainda há pouco. Texto sem contexto é pretexto. Pretexto para enrolar e enganar muita gente. Então, peguem o texto, comparem com os textos semelhantes, que vem aqui no rodapé da tua Bíblia, gente, sempre vem textos que você encontra, esses numerozinhos. Peçam a crentes mais maduros para ajudar, se você é novo convertido, e aí você vai encontrar textos semelhantes, que falam a mesma coisa em outras palavras. Procurem ler o texto dentro de todo o contexto que ele se encontra. Lê o capítulo anterior, lê o capítulo seguinte. Isso vale para todo tipo de leitura. Isso ajuda muito. Letra E. Não se deve pretender entender todas as coisas contidas na Bíblia, porque algumas estão ainda por acontecer. São profecias, dizem respeito ao futuro, ou pertencem à essência de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Ainda não está entendido. Tem textos que a gente não tem muita dificuldade em entender. Tem textos que a gente especula algumas coisas que a gente nem sabe se realmente foi aquilo mesmo que aconteceu. E às vezes há brigas teológicas terríveis por causa desses textos. Não. Em Isaías 55:8 diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, nem tudo que a gente acha que é, de repente não é, porque é coisa de Deus. É coisa do mistério dele. A letra F fala assim: a compreensão da Escritura exige de nós ainda um espírito profundo de humildade e oração, de amor e submissão a Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ler perguntando: Senhor, qual é o teu desejo? Qual é a tua vontade para com esse texto comigo, para a minha vida? O que eu preciso fazer para crescer? A gente precisa ser humilde perante ao Senhor, porque Ele é detentor de todo conhecimento. E sem o Espírito Santo, a gente não chega nem perto da revelação que Ele quer falar conosco. E aí a gente tem aqui, na página 58 e 59, um quadro que nos ajuda. Olha, esse quadrinho aqui nos ajuda, não sei se vocês veem ao contrário, nos ajuda a prática diária da leitura bíblica. E é um quadrinho bem legal que a gente pode usar para prática de qualquer texto. Quando eu estava no seminário, usei muito esse quadro aqui, nos textos filosóficos, nos textos mais profundos, mais difíceis. Olha só, ele vem trabalhando em etapas. Para ler a Bíblia, primeiro ore, peça a Deus para te iluminar. Faça uma leitura rápida do texto. Depois você vai fazer uma nova leitura perguntando: o que esse texto quer falar? Por que ele quer falar? Como ele quer falar? Quando aconteceu? Quem é quem dentro do texto? Onde aconteceu? Aí você começa a interpretar o que o texto quer dizer. O que ele significa? E aí você assume a responsabilidade. O que esse texto quer falar comigo? O que essa verdade pode ser, de que forma essa verdade pode ser aplicada na minha vida? Como é que eu faço para alcançar essa verdade? E aí
você ora em agradecimento a essa iluminação e ao entendimento da palavra de Deus e começa a compartilhar o que Deus mostrou para você. Essa é a chave. Deus liga essa chavinha em você e você consegue fazer, através desse quadro, uma leitura bíblica boa, profunda e coerente com aquilo que Deus quer que façamos. Então, para a gente fechar essa lição, a gente precisa entender que nem tudo que Deus disse está registrado na Bíblia, né? O Evangelho de João 21, capítulo 21, no versículo 25, diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, entendam que tudo que Deus fez não está na Bíblia. Deus nos deu um código de conduta e fé. Deus falou da salvação e do amor dele dentro da palavra. Mas o Senhor é eterno e muito maior do que tudo isso que está escrito. Muito mais coisa do que tudo isso que foi escrito. Não caberia no mundo, né? E também não temos uma revelação completa escrita aqui. Tanto é que nós aprendemos que Deus se revelou através da natureza. Deus se revela através da misericórdia dele conosco. Ele vai se mostrando para as outras pessoas através da nossa vida. Então a revelação de Deus é muito mais ampla do que o que está escrito na palavra. Mas ele se revela, mas a Bíblia é uma revelação vinda de Deus, ao mesmo tempo que é uma revelação da sua própria pessoa. Ela é uma das revelações. Nós acreditamos na Bíblia por ela ser inspirada por Deus. Deus teve uma participação na escritura e na sua elaboração. Ela foi inspirada por Deus e dela tiramos a base da nossa doutrina, da doutrina da nossa igreja, as bases do nosso comportamento. É um livro de ética, de moral, de conduta e de fé. A linguagem da Bíblia é humana, porém, os seus ensinos são divinos. É isso que a gente tem que entender. A Bíblia, ela é escrita por homens, escrita numa linguagem que homens entendem. Não é uma linguagem de anjos, não é uma linguagem que a gente não olhe e não entenda. Mas o que está por trás dessas palavras, o Espírito nos ilumina e aí nós conseguimos entender o ensinamento divino de toda a Escritura. Então a Bíblia é um livro de ensino divino. Voltando àquela palavra que eu usei quando nós começamos a nossa aula, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é um livro de conduta e fé e ela é a infalível palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos estar juntos brevemente numa aula presencial mesmo, mas que possamos também estar juntos dessa forma, até que Deus mude essa situação. Que vocês tenham uma semana abençoada e até a nossa próxima aula.